E aí, pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano, e nessa aula a gente vai falar sobre o movimento abolicionista, a abolição, as leis que foram implementadas nesse longo processo de abolição e a realidade que se vivia. Será que essas leis, elas realmente eram justas? Será que elas foram utilizadas pela população? Quem vai estar com a gente durante toda essa aula como nosso intérprete vai ser o Val. E a gente já pode começar, né? Vamos começar pelo objetivo. Qual é o nosso objetivo dessa aula? É compreender a importância das leis abolicionistas e a realidade da escravidão no Brasil Império. Aqui a gente tem um quadro, uma pintura do Debré, importante pintor francês que veio para o Brasil. Ele retratou muito como se vivia aqui na sociedade brasileira, né? Como era o contato entre brancos e negros aqui. E ele está mostrando aqui uma família brasileira do século XIX sendo servida por escravos, e a gente vai ver que então existia ali dentro do lar essa convivência, né? Bom, vamos retomar algumas ideias. As leis abolicionistas, elas representavam um ganho para os escravizados. Isso porque, de uma maneira gradual, aos poucos, essas leis foram trazendo alguns poucos benefícios para os escravizados, até chegarmos à abolição total da escravidão. Mas a realidade dos escravizados na sociedade brasileira era totalmente cruel. Não eram todos que tinham alcance a essas leis. Essas leis, elas eram utilizadas para uma porcentagem da população. Mesmo muitas vezes com a proibição, né, negando-se essa lei, as pessoas continuavam agindo na ilegalidade. E a gente quer saber o seguinte, né? Você sabe qual a importância das leis abolicionistas no Brasil Império? Aqui nós temos uma imagem de um documento que mostra um recibo de compra e venda de escravos de 1851. As leis abolicionistas são como nós conhecemos a legislação que promoveu a emancipação dos escravos de maneira gradual, ou seja, a emancipação, a liberdade, a autonomia, a independência desses escravos, e de maneira gradual, porque a gente levou aí quase um século, né? Foram muito tempo levando, principalmente a partir da segunda metade do século XIX, uma luta de algumas leis que foram sendo aplicadas até nós chegarmos à abolição. Mesmo em meio a todas as pressões contra o tráfico negreiro, a mão de obra escrava continuava sendo a base da produção e do trabalho. É importante a gente também lembrar que é nesse momento que os imigrantes europeus estão vindo para o Brasil. E mesmo com essa mão de obra europeia que vinha para cá e mantinha relações de parceria, acordos com muitos fazendeiros, a escravidão africana ela ainda se mantinha. Bom, vamos dar uma olhada nessa notícia? Aqui essa notícia ela está dizendo o seguinte: como 13 de maio, que é a data oficial, 13 de maio de 1888, a data em que a princesa Isabel, prima de Dom Pedro II, vai acabar assinando, né, a Lei Áurea, que é a lei que vai abolir a escravidão, como ela acabou perdendo espaço com a redescoberta da luta negra por abolição. Isso porque, né, nos recentes estudos de história, nos recentes pesquisas, vai se destacar que não foi só essa data 13 de maio que foi importante. Na verdade, ela é o resultado de uma luta anterior muito maior, né? A luta pela abolição. A construção de leis que gradualmente iam dando mais liberdade e direito aos escravizados marcaram a segunda metade do século XIX no Brasil, isso durante o segundo reinado do Dom Pedro II. Como você vê o processo da elaboração das leis que levam à abolição da escravidão no Brasil? Como você consegue entender que essas leis foram sendo utilizadas aos poucos e modificando aos poucos a sociedade brasileira? Vamos refletir?
apesar das pressões externas e internas, isso porque vários países já haviam abolido a escravidão, já haviam colocado fim à escravidão. A gente vai ver, por exemplo, a própria Inglaterra que havia já interferido na nossa política nacional, exigindo o fim da escravidão negra, isso já desde anteriormente, quando ainda Dom Pedro I estava no poder. Bom, a gente vai ver que a elite imperial também defendia, o governo de Dom Pedro e a elite imperial defendiam uma abolição lenta e gradual. Não se pretendia, essa elite econômica e o governo não pretendia por fim imediatamente. Eles queriam um processo lento, então enquanto em alguns locais já existiam escravos, que conseguiam juntar dinheiro e conseguir a sua liberdade, em muitos locais ainda existia o processo do trabalho escravo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo dentro do Brasil. Como as leis abolicionistas ajudaram o processo de abolição? Vamos dar uma olhada mais de perto como é que essas leis elas vão colaborar para a abolição da escravidão? A pressão interna e externa pelo fim da escravidão no Brasil era enorme. Mas a elite dominante, os grandes fazendeiros, os donos de terra, os donos dos escravos, eles defendiam uma transição lenta da mão de obra escrava por uma mão de obra remunerada, assalariada, Entender como as leis abolicionistas impactam a sociedade imperial é crucial, é muito importante para a gente entender como é que as pessoas pensavam naquele período, mais ainda, como é que essas ideias vão ser transformadas e construídas no mundo que a gente vive hoje. A formação de grupos antirracismo existem até os dias atuais, porque mesmo com o fim da escravidão, vemos resquício deste preconceito, muitas vezes velado em nossa sociedade. Aqui no Brasil, então, a gente vai ver que o racismo, ele é rejeitado por muitos, mas às vezes está presente nos pequenos atos que as pessoas vão cometendo, ao longo do seu dia a dia, do cotidiano. Chegamos à nossa primeira atividade. Pessoal, quero que vocês copiem, respondam no caderno de vocês essa pergunta aí e daí a gente já volta para ver se ela está certa. Então, vamos dar uma olhada nessa pergunta, gente? Olha só, o que eram as leis abolicionistas? E as leis abolicionistas são como conhecemos a legislação que promoveu a emancipação, a independência, a liberdade dos escravos de uma maneira gradual, ou seja, aos poucos, gradualmente, essas leis foram sendo implementadas até chegarmos à abolição. Bom, vamos falar sobre algumas dessas leis que foram implementadas. Nós tivemos em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir o tráfico escravo africano aqui. Apesar dessa lei ser promulgada em 1850, ainda se via o resultado dela acontecendo, porque internamente ainda existia o tráfico interno de escravos entre as províncias, aqui do Brasil naquele período.
período, e nós vamos ver que no ano de 1871 vai existir a chamada Lei do Ventre Livre. Ela vai acontecer no dia 28 de setembro. E olha só o que essa lei ela vai pretender. Ela pretendia o seguinte: declarava que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir dessa data, então de 28 de setembro de 1871, que elas seriam consideradas livres. Mas até os 8 anos de idade, a criança ela deveria ainda estar sob a tutela, ou seja, sobre o comando ainda da autoridade do senhor de sua mãe. Então vamos analisar, né? Aqui a gente tem inclusive a primeira página dessa lei do ventre livre. Uma criança ela nasceria livre, né, a partir dessa data, mas ela só seria autorizada receber um documento de autorização de sua liberdade a partir dos 8 anos de idade sobre o proprietário de sua mãe. Mas como é que uma criança de 8 anos de idade, vivendo em meio à escravidão em uma senzala, ela conseguiria sair dali e viver sozinha como um indivíduo livre? Muitas vezes essas crianças acabavam permanecendo naquelas fazendas e mantendo um trabalho escravo. Mas a lei ela acabava também, né, dando uma escolha. O proprietário ele podia receber do governo a quantia de 600 mil réis que lhe entregava o menor, né? Mas não vamos esquecer como é que essa criança viveria, né, sem a sua mãe, que ainda estava ligada àquele dono, né, de escravos. Ou ela continuava usando os serviços dessa criança até os 21 anos de idade. Então, de um lado, ele também poderia ganhar uma bonificação do governo, ou ele mantinha essa criança até os 21 anos de idade trabalhando para ela como escravo. A grande maioria desses proprietários preferiam, ao invés de receber essa bonificação do Estado, manter essa criança que nasceu a partir dessa data como um escravizado até os seus 21 anos de idade. E então essa lei do ventre livre ela acabava não cumprindo com o seu papel principal, que era de manter a grande liberdade das pessoas. Essa lei ela reconhecia o direito de escravo comprar a sua liberdade. Então, essa lei ela já garantia, era mais uma lei que garantia de um escravo poder se tornar livre, inclusive poder se tornar livre após, né, até indivíduos após os 21 anos que não tinham nascido até essa data. Eles poderiam, então, muitos escravos começaram a fazer o seguinte, né, alguns recebiam ajudas de indivíduos que faziam parte, né, de sua vida social, padres, enfim, e também muitos acabavam fazendo trabalhos extras para tentar juntar dinheiro e comprar a sua alforria, a sua liberdade. Nós temos aqui uma atividade, gente, copiem, respondam no caderno de vocês e daí a gente volta para ver se vocês estavam certos na resposta. Então, qual foi a pergunta? Olha só, a pergunta era: o que foi a lei do ventre livre? Aqui, inclusive, a gente tem a capa, né, que estava contida essa lei do ventre livre de 1871, e a lei do ventre livre, ela declarava que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir dessa data, né, de 1871, 28 de setembro, seriam considerados livres.
Mas até os 8 anos de idade a criança deveria ficar sob a autoridade do senhor de escravos. Muitas vezes ganhavam, inclusive o governo dava recompensas financeiras para esses senhores, ou então davam a escolha dele manter até os 21 anos de idade essa criança, né, que já havia crescido, sobre o seu poder ali com o trabalho escravo. A maioria dos senhores acabava não dando a liberdade para essa criança. Bom, se intensifica o movimento abolicionista. Ali na década, mais ou menos de 1880, a pressão da sociedade começa a ficar maior. O movimento abolicionista, com vários indivíduos, intelectuais, artistas, políticos, jornalistas, começa a ganhar uma força maior. Eles começam a distribuir folhetins, participar de revistas, livros, divulgando essas ideias de abolição. A gente vai ver, então, que isso acaba se alastrando por todo o país e acaba chegando, inclusive, aos tribunais, né? Então, a gente tem que pensar que até nós chegarmos à abolição da escravidão, a gente precisa também de um movimento de ideias para tentar modificar a mentalidade das pessoas. Inclusive, não há como você modificar por fim, através de uma lei em alguma coisa, se a mentalidade das pessoas ainda se mantém como aquela do passado. Aqui a gente tem uma imagem, né, que mostra uma família brasileira e suas escravas domésticas. Em 1883 vai ser fundada a Confederação Abolicionista. Ela defendia a abolição da escravidão e também, né, isso tudo sem uma indenização e a doação de terras para ex-escravos. Porque ela pretendia o seguinte, a ideia era, como é que você liberta milhões e milhões de escravos e você não dá uma possibilidade de uma vida nova para eles? Como é que esses ex-escravos iam viver após uma vida inteira trabalhando nas terras, na agricultura, e após isso iam vagar pelas cidades? O que ia acontecer com esses escravizados? Essa confederação, ela tinha um propósito de mudança de vida. Bom, em Pernambuco formou-se o chamado Clube do Cupim, que era uma associação que promovia a alforria de escravizados. Então, esse tipo de grupo começa a surgir e começa a ajudar e a promover a liberdade, a Carta de Alforria, que era um documento, uma carta que dava liberdade aos escravizados. Veja só, não havia ainda se abolido a escravidão, mas já existia a possibilidade de um escravo pagar pela a sua liberdade. Sob uma forte pressão popular, o governo do Ceará e logo depois do Amazonas, eles vão acabar abolindo a escravidão. Isso mesmo, eles acabam abolindo antes mesmo do processo que vai ser uma documentação da Lei Áurea Geral em 1888. Eles, então, Ceará e Amazonas, no ano de 1884, acabam já abolindo a escravidão. O mesmo fizeram algumas cidades do Rio Grande do Sul, que acabaram também abolindo a escravidão. Esse é um momento ainda, então, de muita indecisão, de profusão de ideias, em que algumas pessoas concordavam com a abolição e outros não. Aqui a gente tem algumas cenas da escravidão que foram desenhadas por Agostini e publicadas em 1886. E no ano de 1885 nós vamos ver uma outra lei muito importante que vai acontecer nesse processo da abolição da escravidão aqui no Brasil. É a chamada Lei dos Sexagenários. O que essa lei tratava? Olha só, ela declarava livres os escravos de 60 anos de idade. Então, todo escravizado a partir dos 60 anos de idade seria considerado uma pessoa livre. Mas, como indenização, ela exigia que eles trabalhassem gratuitamente para os seus ex-senhores por mais 3 anos. Então veja só, se um indivíduo ele já tinha 60 anos, ele ainda como indenização, porque claro, esses senhores não queriam ficar sem os benefícios e o lucro, que eles tinham, com esse trabalho escravo, eles ainda tinham direito
a ter o trabalho desses sexagenários ainda por mais 3 anos. Bom, aqui a gente tem uma imagem do senhor José Bonifácio Bernardes Pedra, que nasceu na década da Lei dos Sexagenários. Essa é uma fotografia de 1939. Os abolicionistas, eles ficaram totalmente insatisfeitos com essa lei. Por quê? Porque essa lei, gente, ela não trazia realmente uma liberdade para todas essas pessoas, né? E ela acabou fazendo com que a campanha abolicionista acabasse esquentando, as pessoas começassem a exigir mais ainda uma lei veemente que acontecesse de verdade dentro do Brasil. As associações anti-escravistas publicaram jornais e folhetos, organizaram festas para arrecadar dinheiro, isso destinado às cartas de alforria, que eram aquelas cartas que davam liberdade aos escravos. Ainda a gente tem um outro fator, né? Existia um apoio de diversos setores da sociedade, gráficos, maquinistas, os militares, né, que foi um papel bastante importante também, os intelectuais, entre outros indivíduos. Na prática, a lei do ventre livre, quanto a lei dos sexagenários, eles faziam pouca diferença na vida dos escravizados, porque essas crianças que eram escravas, né, acabavam sendo libertadas com a lei do ventre livre, mantinham-se como escravas, e os senhores, né, também acabavam mantendo-se como escravizados. Pouquíssimos, né, recebiam benefícios pelas leis. Nascer livre, mas estar preso ao seu senhor não poderia, né, não podendo ter liberdade, já que a mãe escrava não trazia benefícios. Pensando também com relação aos sexagenários, a gente vai ver que eram raros os escravos que chegavam aos 60 anos, porque tinham uma vida muito sofrida. Então, raros eram os casos de escravos sexagenários. Chegamos na nossa última atividade. Copiem, respondam no caderno de vocês e a gente já volta para ver se a resposta está correta. E aí, pessoal, vamos lá? Vamos ver essa questão? Bom, a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei dos Sexagenários de 1885 não tiveram o efeito prático desejado, mas ajudaram a propagação das ideias abolicionistas. O que propunham cada uma dessas leis? Bom, a Lei do Ventre Livre declarava que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir daquela data, né, em que ela foi promulgada, seriam considerados livres. E isso a partir ali dos 8 anos de idade, eles ainda teriam algumas negociações com o proprietário dos escravos. E a Lei do Sexagenário declarava livre os escravos de 60 anos de idade. Bom, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos que através de um caminho lento e gradual, várias leis foram sendo aplicadas aqui no Brasil até nós chegarmos à abolição da escravidão. Algumas dessas leis foram a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia o tráfico de escravos. Uma outra lei que nós vimos nessa aula importante
foi a Lei do Ventre Livre de 1871 e uma outra lei foi a Lei dos Sexagenários, que foi feita em 1885. Essas leis elas não foram utilizadas na prática para um grande benefício para os escravizados, mas elas foram importantes para fazer com que a sociedade visse que existia um movimento abolicionista ativo e que acabou lutando cada vez mais até chegar ao seu objetivo, que era a abolição da escravidão. Essa foi a nossa aula, pessoal. Até a próxima!